muito bom dia. Você que nos acompanha todos os sábados na telinha da SIC TV, dando início ao nosso Viver Bem, falando de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde. Cada fim de semana a gente traz aqui um novo tema, com a ajuda de especialistas, levando informação a você de casa, então, que nos acompanha todo sábado aqui na telinha, tá? Obrigada pela sua audiência. Bom, Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. A data, celebrada anualmente, tem o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e também contribuir para a redução da mortalidade. Então, para nos falar tudo sobre o mês dedicado ao câncer de mama, convidamos a oncologista, a doutora Poliana Andrade, que pode chegar aqui conosco. Seja muito bem-vinda mais uma vez, doutora, tudo bem? Tudo bem, olá Renata, olá a todos, muito bom dia, é um prazer estar aqui novamente para compartilhar informações de qualidade, né, com o público do Viver Bem. Então vamos sentar, doutora, para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa campanha que já está bem famosa, mas a gente sabe falar de saúde, de promoção à saúde, principalmente saúde preventiva, nunca é demais, né? Isso é verdade. E o Outubro Rosa, mais um ano aí nessa campanha, que já tem anos aí de tradição, mas que deve ser relembrada porque o câncer de mama é o principal câncer, né, que acomete as mulheres, é o principal causa de mortalidade entre as mulheres por câncer, então deve sempre ser relembrado, não só em outubro, mas durante todo o ano. Qual que é a importância da detecção precoce, do diagnóstico precoce do câncer de mama e como que o Outubro Rosa, como que a campanha ajuda nesse sentido? Por que a gente bate tanto, né? Parece até algo repetitivo. Porque é um câncer altamente curável, onde o diagnóstico precoce ele faz extrema diferença, né? E não só no diagnóstico do câncer em si, assim como de lesões pré-cancerígenas. Então, quando você faz um acompanhamento regular, você que está na faixa etária, por exemplo, dos 40 anos ou mais, a gente vai falar sobre a faixa etária, e que faz os seus exames de rotina adequadamente, você tem uma chance não só de diagnosticar um câncer precocemente, como diagnosticar lesões que poderiam se desenvolver para um câncer e retirá-las antes que isso aconteça. Então, se antever ao câncer de mama com o acompanhamento de um especialista e exames adequados, né? Essa é a importância. Então, é um câncer curável e a chance de cura está altamente relacionada ao quão precoce esse câncer foi diagnosticado. Você mencionou a questão da idade. A idade entra nos fatores de risco, doutora? A idade entra nos fatores de risco. A gente pode falar dos fatores de risco associados ao câncer de mama. Então, a idade, principalmente mulheres maiores de 50 anos, tem um risco maior de desenvolver quando a gente entra na menopausa, que ocorre a mudança hormonal. Então, o nosso corpo ele tem maior probabilidade de desenvolver câncer de mama, nós mulheres. 1 em cada 8 mulheres pode ter câncer de mama na vida. Essa é a estatística, então é um câncer muito frequente. Outros hábitos, outros fatores de risco são obesidade, o tabagismo, né? Mulheres que não amamentam, então mulheres que não conseguem amamentar ou amamentar um pouco, mulheres que não tiveram filhos, também é um fator de risco para câncer de mama. Então, hoje em dia, cada vez mais frequente, né? Nossa população, ela tem mudado os hábitos reprodutivos também. Antigamente, nossas avós tinham 10 filhos, atualmente a gente tem 1, 2 filhos. Então, essa mudança também, por isso que as pessoas sempre abordam no consultório, doutora, mas está ficando mais frequente. Nossos hábitos de vida estão mudando, né? Então, a obesidade é mais frequente, a gente tem menos filhos, então a gente está mais exposto a fatores de risco que levam ao câncer de mama. Hereditariedade também entra em fatores de risco? Hereditariedade também entra, é um fator de risco importante, mas a gente deve lembrar que os cânceres hereditários, em geral, eles estão correlacionados a cerca de 5 a 10% dos cânceres, então é uma parcela menor. A maior parte é estilo de vida. E hábitos e comportamentos que diminuem a chance de câncer de mama. E eles vão na contramão dos fatores de risco, né? Se a gente tem ali tabagismo, obesidade,
é só trabalhar focado muito nessa área, né? Na questão de praticar atividade física, não fumar, uma boa alimentação. Mas tem outro cuidado que eu possa ter para, evitar que aconteça um dia? Tem sim, né? Por exemplo, evitar o uso de anticoncepcional oral, né? Parece aumentar o risco também. Há algumas controvérsias, mas a maioria da literatura fala de aumento no risco. Então, usar métodos anticoncepcionais que não têm hormônio favoreceria. Ter muito cuidado se você tem história familiar de câncer com reposição hormonal. Então, mulheres que fazem reposição hormonal na menopausa, elas devem ser criteriosamente avaliadas pelo ginecologista, pelo médico que a acompanha antes de fazer essa reposição. Porque reposição hormonal em quem tem história familiar de câncer de mama eleva muito o risco de desenvolver essa doença, por exemplo. O autoexame, ele é importante? E a partir de que idade seria recomendado? O autoexame, ele não substitui exames preventivos como a mamografia. Isso é muito importante relatar. Então, como todo autoconhecimento, o autoexame das mamas, ele é importante para que a gente se conheça, que a gente note se tem alguma alteração, alguma nodulação, alguma íngua embaixo do braço, algum nódulo embaixo do braço, né, que não só na mama, mas embaixo do braço também pode sinalizar alguma coisa relacionada à mama, que é o câncer de mama. O primeiro lugar para onde ele se desloca são os linfonodos axilares, que são essas ínguas que a gente tem embaixo do braço. Então, o autoexame é importante como autoconhecimento, mas ele não substitui os exames de rotina. Muito bom. Preventivos. Mas tem uma idade ali que a mãe tem que começar a orientar a menina, conhecer o próprio corpo e tudo mais? Ou... Não existe pela sociedade definida uma idade, né? Então, a gente sabe que o câncer, por exemplo, é mais frequente acima de 40 anos, principalmente acima dos 50 anos. Então, seria um momento para você estar mais atenta, digamos assim. Mas se conhecer o seu corpo é sempre importante, em qualquer idade. Muito bom. Vamos fazer o seguinte, vamos conhecer os sintomas do câncer de mama depois do intervalo? É bem rapidinho, então você de casa fique atento, preste bastante atenção. A temática, ela é extremamente importante, então nossa pausa é bem rapidinha, já já a gente volta. De volta com o nosso programa falando sobre Outubro Rosa, falando mais uma vez sobre essa campanha que é tão importante, que deve ser lembrada ao longo de todo o ano, tá? Porque trata-se de prevenção, diagnóstico precoce do câncer de mama, do câncer de colo de útero e faz a diferença no resultado, no tratamento, então, dessas mulheres. A gente está recebendo a doutora Poliana Andrade, que é oncologista, e eu gostaria que você falasse, então, pra gente, doutora, quais são os principais sintomas do câncer de mama? A mulher consegue perceber algo ali de diferente? Consegue. Como a gente falou da questão do autoconhecimento, né, do autoexame das mamas, qualquer assimetria, ou seja, uma mama que está com uma depressão, uma retração ou um abaulamento, que é um aumento num local específico. Dor pode ser um sinal, mas não é o mais frequente. Muitas vezes esses nódulos eles são indolores, ou seja, eles não doem. Então não espera doer para você ir procurar um médico, né? Se você notou alguma alteração da coloração da pele também da mama, é importante passar para a avaliação de um ginecologista, de um mastologista. Nódulos embaixo da axila. E qualquer outro sintoma persistente, né? Sintomas que não melhoram, nódulos que não diminuem, né? Porque muitas vezes as nossas mamas, elas sofrem alterações ao longo do ciclo menstrual. Por exemplo, antes da menstruação, aumenta a mama, depois ela diminui. Isso é normal. Mas se tem um aumento, principalmente de uma mama só, e aquele aumento não melhora, precisa procurar o ginecologista. Precisa se atentar. Acho que esses são os principais: nódulos, retrações e nódulos embaixo do braço. A gente vai conhecer agora a história da professora Kate, que foi diagnosticada com câncer de mama e luta pela cura. A história da professora Kate tem raízes profundas, remontando a 24 anos atrás, quando ela era uma mãe de 3 filhos e um nódulo classificado como benigno foi detectado em seu seio. Durante todo esse tempo, ela passou por acompanhamentos semestrais no hospital, sempre com o alívio de descobrir que o nódulo era benigno. Tudo mudou em 2020, com a pandemia da Covid-19. Comecei então a fazer os exames no particular.
Então fiz 2020, 2021 e em 2022, no mês 8, uma calcificação no meu pulmão. Aí eu assustei, né? Falei assim, então vamos fazer uma bateria completa de exame para ver o porquê dessa calcificação. Aí foi diagnosticado pelos médicos que seria sequelas do Covid, que não teria absolutamente nada a ver ainda com o nódulo que eu ainda tinha, e com o mesmo tamanho dos exames anteriores, então não teria nenhum comprometimento. Passei por uma bateria de exames, porque 54 anos não são 50 dias, né? 54 dias em função da menopausa. E no tratamento da menopausa, eu detectei um outro nódulo. Eu mesma detectei um nódulo, né? Nesse meio tempo, o seu pai estava com problemas de saúde e ela acabou comprometendo 4 meses depois de ter detectado o segundo nódulo. O seu pai, infelizmente, veio a falecer e ela voltou ao médico para continuar a busca por um diagnóstico. Tendo em consideração o diagnóstico de carcinoma proliferativo, ou seja, câncer de mama avançado, iniciou o tratamento depois de 2 meses, quando ela conseguiu a vaga no Hospital de Amor. Ele já estava grande, né? Ele já tinha crescido assim, uma média proporcional, triplicou o tamanho do início, né? E a gente foi de emergência mesmo, já na segunda consulta com o oncologista, com a quimioterapia vermelha. Ao invés de 21 dias, eu teria que realizar ela com 15, isso é, eles tiveram que antecipar tudo. A partir da químio, a retirada total da mama. As provas, as atividades, a correria da sala de aula. Nada disso foi capaz de impedir com que ela percebesse que tinha algo de errado através do autotoque na mama. Segundo dados do INCA, Instituto Nacional de Câncer, no Brasil são registrados cerca de 60 mil novos casos a cada ano. A professora Kate entrou para as estatísticas de 2023 e aqui, onde eu estou, é que ela pretende estar assim que finalizar o tratamento. Sabe aquela vontade enorme de não deixar o meu trabalho ainda, apesar do tempo, que são 31 anos de educação, só aqui na Escola João Bento 21, a maioridade, viu, gente? Agora em agosto eu completei maioridade aqui na Escola João Bento da Costa. E não quero de maneira nenhuma parar agora. Então, a minha mãe, que precisa muito de mim, que está com 74 anos e precisa muito da minha ajuda agora, porque está com um problema seríssimo de saúde, é eu que levo na hidroterapia, é eu que levo os médicos para consulta, e preciso estar bem para cuidar dela. E vai, professora, e vai. Sabemos que o tratamento de câncer gera muitos gastos com medicamentos e transporte. E por isso, algumas pessoas tiveram a iniciativa de criar o Pix Solidário para ajudar. Os amigos que eu fiz nessas escolas, aqui só a escola, né, 21 anos, só a Escola João Bento, já foi assim, bastante gente, graças a Deus, que comprou a causa e estão me ajudando. Determinação, alegria e boas perspectivas. É isso que ela sempre foi e continua sendo, mesmo em um momento difícil. Além da fé e da coragem, ela deixa um recadinho especial a todos. Qualquer oportunidade que vocês tiverem, né? Essas campanhas de prevenção, atualmente está acontecendo a campanha de prevenção. O hospital é longe, mas a gente sempre dá um jeito, vai em ônibus, né? Não coloquem dificuldade em marcar, vão lá, marquem. A gente pode acessar via internet, pode acessar via telefone. De maneira nenhuma coloquem dificuldade. Então façam, façam, façam. Gente, olha só, para ajudar então a professora, a gente vai colocar na sua tela aí o Pix dela, tá? 69984739361. Tá aí, olha, 69984739361. A
A gente sabe que é um momento muito doloroso, é um momento de muitas dificuldades, né? É um processo muito lento. Então, a professora está aí precisando de ajuda. A gente sabe também da realidade do professor no nosso país. Se você puder colaborar com ela, para que ela passe por esse momento aí, de certa forma, com mais conforto, é muito importante. É um exemplo, é uma história que ela está me compartilhando. A gente está percebendo nela toda a vontade de viver, de voltar para a atividade. E é uma lição para que você de casa se atente aos sinais, busque o auxílio médico, porque o tratamento vai variar de acordo com o momento daquele diagnóstico, né, doutora? Isso mesmo. O tratamento ele pode ser composto de cirurgia, pode ser composto de quimioterapia mais cirurgia e muito frequentemente passa também pela radioterapia, né, nos tumores de câncer de mama, além de também poder ser utilizado armas como uma terapia de bloqueio hormonal, que são os comprimidos depois que passa por esse tratamento principal, né? A cirurgia é o principal tratamento do câncer de mama. O câncer de mama tem cura, se diagnosticado precocemente. Vamos lembrar disso. Tá certo, a gente vai seguir falando sobre este tema depois do intervalo, que é bem rapidinho. Você de casa, continue com a gente. Então, de volta com o nosso programa falando sobre Outubro Rosa, falando principalmente do câncer de mama e recebendo a doutora Poliana Andrade, que é oncologista, para nos ajudar a entender sobre esta campanha e sobre a importância de levar esse tipo de informação a todos os públicos, não só às mulheres, mas também aos homens, para que apoiem, para que incentivem, né, a mulher a fazer aí seus exames de rotina. A gente fala muito sobre o diagnóstico da mamografia. É só ele, doutora, que realiza de fato o diagnóstico do câncer de mama? Não, a mamografia é o principal, principalmente na faixa etária dos 40 aos 65 anos, que é o preconizado que a mulher faça, né? Então, toda mulher acima de 40 anos, ela deve fazer a mamografia anualmente ou conforme a recomendação do seu médico ginecologista ou mastologista. Mas outros exames podem ser utilizados complementar a mamografia, como o ultrassom, a ressonância de mama, né? Esses são os principais. Uhum. É recomendado que mulheres abaixo dessa idade solicitem aí do seu médico ou que estejam na prática ali do ginecologista ou outro tipo de médico que faz esse acompanhamento anual, solicitar essa ultrassom da mama para mulheres mais jovens? Bem lembrada essa pergunta, porque mulheres mais jovens, geralmente a mamografia não tem benefício, porque a nossa mama, ela quando é jovem, ela é muito glandular e menos gordura. A mamografia ela é boa depois que a gente está mais velha, que tem mais gordura e menos glândula na mama. Então a mamografia não é boa para paciente jovem, a não ser que tenha já uma suspeita diagnóstica, né, de câncer de mama. O ultrassom, ele pode ser realizado abaixo dos 40 anos, mas não é um exame de rotina. Acaba sendo se você tem um achado ou uma suspeita, ou, por exemplo, tem alguma história familiar de câncer, se sua mãe teve câncer, sua irmã muito cedo, por exemplo, aos 40 anos, aos 40 anos, por exemplo, você deve começar a fazer exames da mama 10 anos antes. Então, aos 30 você deve começar. Fora história familiar, só se tiver alguma queixa específica, né, alguma suspeita que leve a gente a fazer um exame. Lembrando que mulheres que, por exemplo, história familiar, a gente estava falando de síndromes genéticas, né? Falando de história familiar, o acompanhamento é totalmente diferente. Então, se você tem uma história familiar com diagnóstico de uma síndrome genética, por exemplo, a síndrome de BRCA, que foi a que levou a Angelina Jolie a fazer a adenomastectomia profilática, né? A cirurgia preventiva do câncer de mama, esse acompanhamento ele é diferente. A gente está falando para mulheres em geral aqui. Casos como o dela, é recomendado de fato essa retirada preventiva, doutora? E pode beneficiar essa mulher? Isso. Mulheres com diagnóstico dessa síndrome, que é a síndrome de BRCA, elas têm que... são aconselhadas, né? A gente fala tem que, mas são aconselhadas a retirar o tecido mamário embaixo da pele, porque a chance dessas pacientes desenvolverem câncer ao longo da vida pode chegar a 80%.
Então é um risco muito alto, enquanto a gente chega a 10%, 15%, essas mulheres têm 80%. Então é recomendado tirar o máximo possível de glândula mamária para que elas não venham a desenvolver um câncer. Mas a gente sabe que as mamas, elas estão relacionadas diretamente à autoestima da mulher. Perfeito. Após uma cirurgia como essa, tanto preventiva quanto para aquelas mulheres que estão fazendo a retirada do nódulo mesmo, é possível a reconstrução da mama? É possível, e essa reconstrução ela pode ser imediata ou ela pode ser tardia, depois do tratamento, depois de terminado. Quem define isso é o cirurgião mastologista junto com a paciente, de acordo com a necessidade da cirurgia, de acordo com a necessidade do tratamento. Então, é um planejamento que a gente faz muitas vezes no início do tratamento de cada paciente, é muito individualizado. Mas todas as pacientes que fazem mastectomia ou alguma outra cirurgia que pode ser considerada mutiladora da mama, né, digamos assim, esse nome é meio feio, mas que altera muito a estética da mama, ela tem direito gratuitamente pelo SUS, por exemplo, uma cirurgia reconstrutora. E quem tem convênio médico, o convênio ele deve cobrir, né, essa cirurgia. Então é um direito da mulher ter essa cirurgia de reconstrução e recuperar sua autoestima. Informações importantíssimas. Bom, vale lembrar que a gente tem aí disponível pelo SUS, né, a mamografia, tem também o Hospital de Amor. Porém, se você quer um atendimento mais exclusivo, né, se você tem acesso ao atendimento de saúde privado, a gente tem uma novidade agora aqui em Porto Velho, né, doutora? Porque no Hospital Pronto Cordes temos uma clínica especializada no tratamento, diagnóstico de tipos diferentes de cânceres, né? É a Oncoprêmio que está dentro do Pronto Cordes, certo? Perfeito, né? A Oncoprêmio, ela veio no sentido de trazer um atendimento diferenciado, né? Um atendimento de excelência com profissionais extremamente capacitados. E além de uma estrutura, né, moderna, né, confortável para que você passe por uma situação dessa, né, como o diagnóstico, né, o tratamento de um câncer com o maior conforto possível. Então, estamos de braços abertos para receber preventivamente, então para fazer sua rotina de prevenção e também para o tratamento oncológico. A mulher que se enquadra nessa faixa etária também pode buscar a Oncoprêmio para fazer esses exames de rotina? Pode e deve, né? Contamos com mastologista, contamos com ginecologista, contamos com oncologista, hematologista, então um corpo clínico bem amplo para atender aí a necessidade preventiva e de tratamento dos pacientes. E você lembrou também bastante da questão do Hospital de Amor, você acabou de falar. Então, lembrando que o Hospital de Amor ele fornece tanto mamografia quanto preventivo de câncer de colo uterino para toda a população, na carreta e na estrutura física do hospital. Então, durante o ano todo, não só em outubro. Tá certo. Vamos colocar o Instagram da doutora na tela também, para que o pessoal de casa possa entrar em contato, acompanhar aí, consumir informações a respeito deste e outros temas relacionados aos cânceres. Quero agradecer sua participação aqui conosco, viu, doutora? Obrigada mais uma vez. Muito obrigada a todos que acompanharam esse programa. Espero estar aqui mais vezes para a gente discutir vários temas de relevância para a população. Agradecer também a Celibras, nos ajudando a levar esta campanha tão importante que é o Outubro Rosa, para a mulherada de plantão que nos acompanha e também para os homens, para que eles façam parte, abracem essa causa. Agradecer também a você que está sempre ligadinho conosco aqui na tela da SIC TV. Sábado que vem a gente está de volta, viu, gente? Tchau!